Se você quer aprender a usar a função PROC-H, então esse vídeo é para você. A dúvida de muitos usuários do Excel, na maioria das vezes, está no uso das famosas funções. Afinal, como e quando utilizá-las? Exemplo disso é a função PROC-H, onde em certos casos existe a necessidade de realizar uma busca na horizontal conforme um critério pré-estabelecido. Eu sou Hermes Santos, do site exceleasy.com.br, e nesse vídeo eu vou te mostrar como usar a função PROC-H através de exemplos bem práticos. Vamos nessa? Bom, para começar, você precisa saber que, semelhante à função PROC-V, a função PROC-H ela tem o objetivo de realizar as buscas de um determinado valor de acordo com um critério pré-estabelecido. Por exemplo, as vendas do mês de agosto, o preço de determinado produto, entre outros casos. A sintaxe da função é igual PROC-H, valor procurado, matriz tabela, num índice lim e procurar intervalo, onde o valor procurado representa o valor a ser procurado na primeira linha da tabela. Este argumento ele é obrigatório, ele pode ser tanto a referência de uma célula quanto um valor escrito manualmente direto na função. Matriz tabela é um argumento também obrigatório e basicamente representa a tabela onde estão os dados a serem procurados. No índice lim, ele também é um argumento obrigatório, ele representa o número da linha onde estão os dados a serem procurados. E procurar intervalo é um argumento que especifica se você deseja que a função PROC-H localize uma correspondência exata ou aproximada. Neste caso, se for verdadeiro ou omitido este argumento, uma correspondência aproximada será retornada. Se a correspondência exata não for encontrada, o valor maior, mais próximo, que é menor ao valor procurado, será retornado. Se esse argumento for falso, a função PROC-H vai somente localizar uma correspondência exata na matriz. Então agora vamos conferir alguns exemplos para que você possa compreender melhor o uso dessa função. Exemplo número 1. Encontrando vendas para um produto específico. Neste primeiro exemplo, eu tenho aqui a tabela de uma mercearia com o cadastro de frutas e os seus respectivos preços. Logo aqui abaixo eu tenho um campo de pesquisa onde, ao inserir o nome da fruta, eu quero que o Excel ele mostre o respectivo preço. Então, para criar aqui esse mecanismo de pesquisa, eu posso usar a função PROC-H da seguinte maneira. Igual PROC-H, abre parênteses, o valor procurado é o valor que está aqui na célula B6, ponto e vírgula, a matriz é o intervalo de B1 a J2, ponto e vírgula, o número do índice é 2, pois o resultado que eu quero retornar está na segunda linha, ponto e vírgula, e como eu quero o resultado exato, eu vou inserir aqui 0. Para finalizar, basta fechar parênteses e teclar Enter. E aí, conforme você for inserindo aqui um nome na pesquisa, a função vai automaticamente atualizando para retornar o respectivo preço. Exemplo número 2. Encontrando a taxa para uma data. No geral, quase sempre que você for usar a função PROC-H no Excel, você vai acabar usando uma correspondência exata para obter um resultado. No entanto, às vezes uma correspondência aproximada também pode atender a sua necessidade. Então, nesse segundo exemplo, eu tenho aqui as taxas que são alteradas no início de cada trimestre. E aí note que eu quero, nesse exemplo aqui, buscar a taxa para o mês de agosto. No entanto, eu não tenho o mês de agosto aqui na minha tabela. E aí, para resolver isso, eu posso usar a função PROC-H da seguinte maneira. Igual PROC-H, abre parênteses, o valor procurado está aqui na célula C5, que é a data de 1º de agosto, ponto e vírgula, a matriz é a minha tabela de C2 a F3, ponto e vírgula, o número do índice é 2, pois eu quero retornar o resultado percentual, que está aqui na segunda linha, ponto e vírgula, e aí eu uso aqui a correspondência aproximada. Para finalizar, eu fecho parênteses e teclo Enter. Então observe que se a data exata ela não for encontrada na primeira linha da tabela de pesquisa, a função PROC-H ela vai retornar a taxa para a próxima maior data que for menor do que o valor procurado. Então nesse caso aqui, como o meu valor de pesquisa é 1º de agosto, essa data ela não está na linha de data, portanto, o valor de 1º de julho, que é 35%, é retornado. Exemplo número 3. PROC-H de outra pasta de trabalho ou planilha. É possível também usar a função PROC-H como uma referência externa, ou seja, para você buscar valores que estejam em outras planilhas. Para esse exemplo, vamos usar uma planilha, que é Plan 1,
onde estão as vendas de 6 vendedores em determinados meses do ano. Na segunda planilha, a Plan 2, eu preciso saber os valores das vendas de cada vendedor no mês de janeiro. Então, para encontrar o resultado, basta usar a função PROCH, onde o valor procurado será o vendedor, a matriz será o intervalo de B2 a G7, na Plan 1, onde estão as vendas de cada vendedor. E aí, como queremos saber as vendas do mês de janeiro, que estão na linha 2, vamos inserir aqui 2 na função, e em seguida inserir o 0, pois queremos uma referência exata. E aí, como eu pretendo arrastar essa fórmula para as demais células, eu vou simplesmente travar aqui a matriz de busca da minha fórmula. Pronto. Exemplo número 4. PROCH com correspondência parcial usando caracteres coringa. Assim como a função PROCV, a função PROCH pode ser usada com alguns caracteres coringa. O uso do caractere coringa ele pode ser bem útil se você tem, por exemplo, uma planilha muito extensa contendo os números de pedidos e nomes de clientes. E aí você deseja buscar um determinado número de um pedido de um determinado cliente, mas você não se lembra o nome completo do cliente. Nesse caso, você pode usar a inicial do nome do cliente concatenado com o caractere coringa asterisco, conforme mostrado aí na tela. Eu não vou entrar em detalhes, mas para você saber mais sobre caracteres coringa do Excel, eu recomendo que você assista ao vídeo que eu vou deixar aí no card. Exemplo número 5. Como fazer a busca horizontal com diferenciação de maiúsculas e minúsculas no Excel. Se você precisa fazer uma pesquisa horizontal no Excel, mas precisa diferenciar maiúsculas e minúsculas, a boa notícia é que a função PROCH ela não conta com essa funcionalidade. No entanto, você pode contornar isso usando a função INSE alinhada com a função CORRESP, verdadeiro e exato na forma matricial. Para entender melhor, imagine que você tem uma tabela onde estão os códigos de produtos e o número de vendas desses produtos. No entanto, os códigos possuem diferenciação entre os que iniciam com letras maiúsculas e os de letras minúsculas, ou seja, cada um tem um valor diferente conforme mostrado aqui neste exemplo. Note aqui que os itens do código B maiúsculo 1 e B minúsculo 1, eles possuem um número de vendas diferente, e o que queremos saber aqui nesse caso é a quantidade do item B1 maiúsculo. E aí, para isso, eu posso usar a seguinte fórmula, conforme mostrado aí na tela. Nesse caso aqui, como nós estamos usando a função na forma matricial, você deve finalizar a função usando as teclas Ctrl, Shift e Enter, em vez de simplesmente Enter. Então essa foi a dica de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, basta deixar o seu comentário abaixo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.